Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai continuar aí com a zoologia, né? Vimos a semana passada os répteis, agora a gente vai ver a classe das aves, ok? Na sequência, semana que vem, os mamíferos, certo? Então eu vou compartilhar aí a tela das aves, depois eu mando os slides também para vocês. Então veja, ó, classe das aves, só para retomar, reino animal, filo cordado, classe aves. Principal característica aí, voo, as penas para revestimento e sustentação, né? Elas têm algumas semelhanças com os mamíferos, que a gente já vai adiantando, né? Além da coluna vertebral e o crânio, né? Que todos os vertebrados têm. Eles têm sistemas respiratórios e circulatórios bastante parecidos. O pulmão já é bastante evoluído e a circulação também, que depois nós vamos destacar. E com relação à evolução, tem aquela questão que sempre aparece, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que é o ovo, porque as aves descendem dos répteis, e os répteis já botavam os ovos, né? Então, como característica geral aí, os descendentes diretos dos dinossauros, inclusive foi achado fóssil, né? De um representante da época dos dinossauros, e esse fóssil já tinha escamas modificadas em penas, né? Um réptil com penas. Então, sugere-se o elo de evolução entre réptil e ave. Como características gerais, então, vertebrados, os membros anteriores transformados em asas, as penas, sexo separado, macho e fêmea, todos ovíparos. E novidade, controla a temperatura do corpo. É a primeira vez que isso é possível nos vertebrados. Peixe, anfíbio e réptil eram pecilotérmicos, né, heterotérmicos. Agora o animal homotérmico tem capacidade de conquistar qualquer ambiente. Isso é muito importante. Os ossos pneumáticos, a gente já vai falar, são ossos porosos e eles ajudam na hora do voo. Sacos aéreos também participam do voo, as adaptações de voo, eu vou destacar daqui a pouco. Também o intestino termina na cloaca, a respiração exclusivamente pulmonar, tubo digestório completo, né? Bico, boca, né, terminando na cloaca, e eles têm uma única glândula chamada uropigiana, que eu também já vou explicar e destacar. Então, a característica voo, né, eles têm músculos apropriados no peitoral para movimentar essas asas, e eles gastam bastante energia também no voo, por isso que as aves se alimentam bastante, quase que praticamente o tempo todo. E para voar, além das asas, né, dos membros anteriores modificados em asas, elas possuem as penas, né, que reveste e de certa forma ajuda no voo. Os ossos pneumáticos que eu citei, que são ossos ocos, cheios de ar. Então eles deixam a ave mais leve, né? Então diminui a densidade, o que facilita bastante na hora do voo, diminuindo o peso, né? Os sacos aéreos, depois tem um slide que eu vou mostrar, mas são bolsas ligadas no pulmão. Então, elas enchem de ar essas bolsas, também diminuindo a densidade. Semelhante à bexiga natatória nos peixes, que a gente já estudou, né? Ele inflava, cheia de ar, diminuía, então, a, o peso, né? Diminuía a densidade. E aqui também funciona assim: na hora do voo, elas inflam esses sacos aéreos e diminui a densidade, facilitando o voo. Então, são endotérmicas, né? Homotérmicas, e isso facilita a conquista de vários ambientes, já que controla a temperatura do corpo. Aqui são características específicas, ó, também para o voo. Não tem dentes, uma arcada dentária parece que não, mas pesa, isso facilita, diminui o peso no voo. Elas não têm bexiga urinária, uma bexiga cheia de urina também, gente, pesa, então atrapalharia o voo, certo? E as gônadas também são bem atrofiadas, bem pequenas, por conta de diminuir o peso. Existe uma classificação aí, porque quando a gente fala voo, né? Penas, voo, existe exceção. Algumas aves não voam, né? Então tem a divisão em aves ratitas, né? São as aves que não voam. Por que que elas não voam? Porque elas não têm um osso na frente do peito aqui, em forma de quilha, que facilita o voo.
certo? Então, as demais, que são as carinatas, são aves que possuem esse osso externo em forma de quilha, os músculos das asas potentes e aí elas voam, certo? Então, o osso que eu falo é esse, o osso externo no peito em forma de quilha. Aí os músculos das asas vão ficar inseridos nesse osso. Então, aqui algumas aves de ratitas, né, que não voam, e as aves carinatas, né? Aí, no caso, os pinguins têm as asas adaptadas para nadar. A estrutura externa, então, a gente vê, destaca, né, o bico, né, e as asas, as pernas, né, as pernas, os dedinhos são adaptados de acordo com o hábito da ave, que a gente já vai ver, né? E sempre lembrando, então, que o intestino termina na cloaca. Elas também têm pálpebra e, inclusive, uma membrana, que eu já vou mostrar, que também protege para evitar ressecamento dos olhos, principalmente no voo. Por dentro, então, todas as estruturas do sistema digestório, mas a gente vai destacar o papo e a moela, que eu também vou comentar aí, né? Então, o intestino terminando na cloaca. Então, gente, peixe tinha glândula para deixar a pele lisa, anfíbio para deixar a pele úmida, réptil não tem glândula e ave tem uma única glândula, que é a uropigiana, certo? Essa glândula, ela produz óleo, essas penas, né, e lubrificam as penas. A gente já vai ver para deixar a pena impermeável. Então, principalmente aves aquáticas, se destaca mais ainda essa glândula. Elas tiram o óleo da glândula pigiana, que é na cauda, espalham nas penas, certo? As penas, então, segundo as ideias evolutivas originadas aí das escamas dos répteis, né? E elas mudam de penas, em média 2 vezes por ano. Né? Na época, quando vai começar a estação fria, forma uma plumagem mais rígida, né? Mais fofinha para evitar a perda de calor. E depois, na época da primavera-verão, uma plumagem menos densa, né? Que permite uma perda de calor maior. Qual a função da pena, então? Aquecer, proteger. Algumas aves usam como camuflagem, ajudam no voo, na flutuação das aves aquáticas e no cortejo. As penas coloridas, muitos machos usam na hora da cópula. Aqui é um exemplo de pena, né? Ela é formada por muitos raminhos e esses raminhos têm tipo uns dentinhos, né? Que são essas bárbulas, né? E aí elas encaixam perfeitamente umas nas outras, de modo que ela fica quase que uma superfície lisa inteira, né? Difícil de separar aqui essas ramificações. Então, protege e impermeabiliza. E muitas penas têm cores destacantes, né? São coloridas. Aqui é o macho que usa essas cores para atrair a fêmea. A glândula uropigiana, então, produz o óleo, impermeabiliza as penas. E aqui, então, é o local onde ela aparece. Então, a ave tira o óleo da glândula uropigiana e espalha na pena, impermeabilizando a pena, certo? O bico, gente, é uma modificação da mandíbula, né? E ele serve para pegar alimento, para defesa, para ajudar na construção do ninho, para espalhar esse óleo nas penas, alisar as penas, né? As aves, então, são endotérmicas, controlam a temperatura do corpo e elas têm mecanismos para isso. Elas arrepiam, né, na época do frio, aumentando então essa cobertura e diminuindo a perda de calor. E às vezes elas, na época do calor, tomam banho, umedecem essas penas, molham para esfriar, né, perder o calor do corpo. Aqui mostrando os pezinhos, né, que são adaptados de acordo com o comportamento do animal. Então, aves carnívoras têm os pés tipo agarrador, algumas que buscam insetos, né, trepadoras igual o pica-pau, têm os dedos mais abertos. As que nadam têm as membranas entre os dedos e algumas que ciscam, tipo galinha, pardal, né, tipo varredor, os dedos mais longos para procurar o alimento no solo, certo? Então, aqui essa mostrando as garras e o bico também adaptado de acordo com o alimento, tá? Já vou mostrar, mas dos órgãos digestórios, então, o alimento entra pelo bico, passa pelo papo e segue para a moela. Então, a moela, como elas não têm dentes, elas
o alimento praticamente ou quebra ou é engolido inteiro, a moela vai ser o estômago mecânico, ela tritura esse alimento, certo? Eles têm órgãos do sentido bem desenvolvido, tanto audição quanto visão, tá? Então, aqui é o trato digestório, ó. O alimento entra pelo bico, faringe, esôfago, papo. No papo amolece, temporariamente o alimento fica aí, e na moela tritura. Ela tem músculos potentes na moela. E a maioria das aves, quando se alimenta, engole pequenos fragmentos de areia, pedrinhas, que vão dar atrito junto com esse músculo e triturar o alimento na moela, certo? Aí vai para o estômago químico, né, que digere, intestino absorve e os restos saem pela cloaca. Tá vendo? Então, destaca-se a cloaca, que é um orifício único também para saída de fezes, urina, lembrando que ela não tem bexiga natatória, bexiga urinária, então, né? E para ovos também. Então, o alimento entrou pelo bico, não tem dentes, armazena no papo, vai para o proventrículo e moela, que armazena, aí depois estômago químico, intestino e os restos saem pela cloaca, certo? E elas alimentam-se bastante porque o voo gasta energia, como eu disse, né? E os ossos pneumáticos facilitam o voo, senão elas iam ter que se alimentar muito mais porque elas iam gastar mais energia por conta do peso. E o bico, como eu falei, é adaptado ao tipo de alimentação. Tá vendo? Várias formas de bico para pegar peixe, para pegar larva, para pegar semente. Tá vendo? Então aqui são bicos apropriados para sementes, eles são mais fortes. As aves aquáticas têm bicos mais longos para pescar, para buscar pequenos animais, às vezes até embaixo da areia, né? Os carnívoros têm um bico meio curvadinho para poder rasgar a carne, né? Então varia de acordo com o alimento, o tipo de bico. Os carnívoros, tá vendo? Alguns são insetívoros, o pica-pau pega a larva no caule, um bico bem fininho. Alguns são onívoros, igual o tucano. Ele se alimenta de frutos e também de filhotes de outras aves, carnívoros, né? E os necrófagos, tipo urubu, que come matéria orgânica em decomposição. O sistema respiratório, então, pulmonar, né? E esses pulmões, eles têm os sacos aéreos que vão facilitar o voo. E elas têm um órgão, que nós temos cordas vocais, elas têm um órgão na traqueia chamado siringe, que é para o canto, tá? O canto, principalmente os machos, para atrair a fêmea. Aqui os sacos aéreos, tá vendo? São bolsas que inflam juntamente com a entrada de ar no pulmão e elas adentram a estrutura óssea, diminuindo a densidade, então facilitando o voo. Tá? Então, quando for citar adaptação do voo, pode citar então as penas, as asas, os ossos pneumáticos que são leves, os sacos aéreos, o formato aerodinâmico, né, das aves. No caso, o peixe tinha formato hidrodinâmico, a ave tem formato aerodinâmico que diminui o atrito com o ar. Tá? Então, o ar entra aqui pela narina ou pela boca, vai pela traqueia e chega pelo pulmão. E esses sacos aéreos inflam aí à medida que o ar entra. Aqui uma figura mostrando, então, os ossos pneumáticos, mais leves, facilitando o voo. O coração, gente, tem 4 cavidades, igual de réptil, só que agora não tem mais mistura de sangue. Então, a circulação é dupla, completa. O sangue venoso e arterial não mistura mais, né? Os glóbulos vermelhos têm núcleo e elas mantêm a temperatura do corpo. E a circulação ajuda, né? Como é uma oxigenação maior, uma produção de energia maior, elas conseguem controlar a temperatura do corpo. Então, o sistema circulatório fechado, duplo completo. Duplo, sangue do lado direito venoso, sangue do lado esquerdo arterial, completo porque é totalmente fechado aqui e não mistura mais o sangue, certo? E o coração, então, tem 2 átrios e 2 ventrículos. A excreção, então, do rim, elas não têm bexiga, a urina já vai direto para a cloaca e geralmente sai junto com as fezes, né? É uma urina meio esbranquiçada e como se mistura com as fezes, sai uma massa, né? Com pouca água. Sistema nervoso bem desenvolvido, né? Contam aí com vários nervos, os olhos desenvolvidos,
paladar, olfato, né? Já não é tão desenvolvido, mas a audição e a visão sim, porque muitas vezes elas têm que ver o alimento em pleno voo e ouvir também, né? Coaças que são predadores vorazes aí para buscar a presa. Aqui que eu disse, ó, que nos olhos elas têm uma membrana chamada membrana nictitante, que na hora do voo ela meio que também cobre o olho para não ressecar, né? O vento, né? O movimento do ar ressecar o olho. E tem as glândulas lacrimais para lubrificar esse olho também, tá? Com relação à reprodução, sexo separado, macho e fêmea, né? Muitas vezes a gente tem diferença do macho e da fêmea, dimorfismo sexual, que é isso aqui. Dá para diferenciar o galho, a galinha, o macho e a fêmea, porque eles têm estruturas anatômicas diferentes. No caso do pavão também, o macho tem uma cauda totalmente colorida, que é para atrair a fêmea, né? Todas têm fecundação interna, né? O macho coloca o espermatozoide dentro da cloaca da fêmea, são ovíparas, botam ovos. E aqui eu já tinha citado, né, que nas espécies de peixes, anfíbios e répteis, raramente tem o cuidado parental. Agora isso se destaca. Os pais, né, o macho e a fêmea, cuidam dos filhotes. Isso é importante, porque eles têm uma chance de desenvolvimento muito maior, né, de chegar na idade de reprodução. Então, eles cuidam dos ovos, chocam os ovos, fazem ninhos, depois alimentam os filhotes só vão liberar esse filhote quando ele já está apto a se desenvolver e se virar sozinho no ambiente, certo? Aqui, então, está mostrando que é, elas são ovíparas, né? O ovário aí meio que atrofiado, como eu já falei, não é muito desenvolvido para diminuir o peso. E elas têm, em geral, os machos, comportamento de danças, cores destacantes, sons para atrair a fêmea. O ovo com casca, né? Como réptil e com muita quantidade de vitelo e com os anexos embrionários, né? Os anexos embrionários favorecem então desde o réptil, que o ovo é bastante parecido, para o desenvolvimento no ambiente, né? E fora da água. O canto então serve tanto para atrair a fêmea quanto para reunir as espécies gregárias, né? Às vezes elas migram, então elas vão em bandos, reunir casais. Advertência de perigo, chamar os filhotes também, esse canto pode servir, né? Indicar um local mais apropriado para construir o ninho. Então, às vezes, o macho e a fêmea estão juntos e eles se comunicam pelo canto. Aqui são algumas aves que se destacam pela cor, pelos comportamentos de dança. Essa infla esse papo vermelho para atrair a fêmea. Essa abre e fecha a asa, tipo dançando, atraindo a fêmea. E aqui o pavão, né, que eu já falei, que abre essa pena para colorida, atraindo a fêmea. Ó. Geralmente os machos são sempre mais coloridos e se destacam. Aqui seria então o ovário com os ovos, né? Aí esses ovinhos, aqui no caso seria a gema propriamente dito, o óvulo, né? Aí ele vai se formando de dentro para fora. Aí ele vai ser envolvido pela área, depois pelo core e a casca. E aí ele vai para o canal, né? E quando o macho copular com a fêmea, o espermatozoide entra e fecunda o ovo já pronto. A casca tem um microporo, o espermatozoide entra por esse microporo e vai fecundar então o núcleo, o disco germinativo do ovo, lá na gema, tá bom? Os anexos embrionários, então, a casca, o córion, que é aquela película branquinha que quando a gente descasca o ovo cozido dá para ver. Então, eles protegem e impermeabilizam. O embrião é envolvido por uma bolsa de líquido, que é o amnion, ou líquido amniótico, que tem a função de evitar a desidratação e evitar choques mecânicos, batidas, né? Amortece esse embrião. O vitelo, saco vitelino ou bolsa vitelínica, que é o alimento do embrião, ele tem bastante vitelo, porque o embrião vai depender desse alimento durante todo o seu desenvolvimento. E tem uma bolsa grande que está ligada aqui no intestino, que é o alantoide, que armazena excretas, né, principalmente produzidos pela célula e os excretas nitrogenados, e como ele está em contato direto com a casca e a casca é porosa, também ajuda nas trocas gasosas, certo? Então, esses anexos embrionários
aparecem desde réptil, né? E é o que favoreceu, então, a conquista do ambiente terrestre junto com a fecundação interna e o desenvolvimento direto, ok? Então, aqui o desenvolvimento, ó, a gema, aí ela tem uma manchinha branquinha que é o disco germinativo. O espermatozoide fecunda esse disco germinativo. E aí começa o desenvolvimento embrionário, lentamente. Aí o embriãozinho da ave ele se forma em cima da gema e vai se alimentando da gema que tem uma grande quantidade de nutrientes, certo? Aí à medida que o tempo vai passando, tá vendo? Ó, o embriãozinho se desenvolvendo ligado na bolsa vitelínica se alimentando. Aí perceba que o vitelo vai diminuindo, porque ele vai se alimentando e o embrião vai se desenvolvendo, até que ele está pronto para nascer, ok? As nidificações, então, os pais cuidam dos filhotes, fazem ninhos sofisticados, né, para isso, e cuidam e chocam para manter a temperatura ideal para o desenvolvimento e cuidam desses filhotes, porque existem predadores de ovos, né? Então, eles estão sempre por perto tentando cuidar dos ovos. Quando os filhotes nascem, eles cuidam dos filhotes, né? Tem ninhos bastante sofisticados que protegem os ovos e os filhotes de mudanças de temperatura e predadores. Os ovos variam na coloração, dependendo da espécie, e aqui depois os pais cuidam dos filhotes, trazendo alimento no papo, eles regurgitam e alimentam esses filhotes. Então, o cuidado parental é extremamente importante para o filhote chegar na fase adulta com muito mais facilidade, com essa proteção, né? E aqui exemplo de algumas aves, né? Corujas, avestruz, os pinguins, que têm as asas então adaptadas para nadar, pavão, esse não é tão bonito quanto aquele colorido, né? Mas o macho também tem a plumagem da cauda destacando, né? Carcará, são algumas árvores carnívoras aí, urubu, que come matéria orgânica em decomposição, o côndor, que é uma ave bem grande, esse dodô, que talvez em história vocês já viram, né? Por conta até uma certa docilidade, ele foi extinto, né? Há 200 anos. E aí, gente, a importância das aves, né? Então, elas fazem o controle de ratos, de várias pragas, se alimentam de insetos, de cobras, né? Limpam aí, comem carcaças, polinizam, porque muitas aves beija-flores se alimentam de néctar e vai levando pólen de flor em flor, se alimentam de frutos e dispersam as sementes, às vezes até chegam a engolir essa semente sai com as fezes, né, e elas vão espalhando as sementes, ajudando na recuperação de matas, né, e apresentam ameaças e até riscos de extinção por conta de destruição de ambiente, caça, às vezes à toa, né? Mata-se a ave à toa, poluição de águas, águas poluídas e agrotóxicos. Todos esses problemas ambientais que ameaçam de maneira geral todas as espécies, né? Então aqui, agora vocês tentam fazer os exercícios, né? Sobre as aves. Eu estou à disposição para as dúvidas. Foquem, então, as características gerais, as características relacionadas com voo, né? O que que facilita, o que que adapta a ave ao voo, porque muitas questões vão gerar em torno disso. Lembrando que só tem uma glândula, que é a glândula do óleo, e focar, né? Aparelho digestório, papo, moela, função, pulmão, sacos aéreos, a circulação, que já é dupla completa. Então, todos esses detalhes são importantes. Então, na hora que vocês forem fazendo os exercícios, eu mando os slides, me lembra se for preciso, né, para eu mandar na sequência aí, e vocês podem estar olhando aí e fazendo os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição aí. Tá? Semana que vem a gente vê a classe dos mamíferos e a gente, de certa forma, encerra essa parte de zoologia, certo? Então, boa semana, gente, e até segunda, ok?